Olá, bom dia! Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está aqui para continuar a série do ego, amigo ou inimigo. A gente já citou no primeiro áudio, né, que ele realmente pode ser tanto amigo como inimigo, assim como a realidade depende dos olhos ou da lente com que você enxerga as coisas, o ego não é diferente. A realidade que você conotar para ele é exatamente a transformação que ele passa a ser na sua vida. Então, para você quer seu ego como amigo ou como seu inimigo? E se você o quer como amigo, então vamos lá, vou te dar a dica 2 do dia 2 da série do ego. E hoje nós vamos falar sobre as mentes egóicas, né? A gente tem diversas mentes que ao longo do dia falam com a gente. É importante que eu ressalte para vocês que o ego seria o pensamento, e a partir do pensamento é que você gera uma emoção ou um sentimento. Então, é bom que eu deixe vocês muito bem frisada a ideia do que é o ego. Um pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção que gera uma reação. Então, entendam que toda vez que existir um pensamento em você, ele é uma matriz egóica, ou seja, um doxa, uma leitura sua a respeito do mundo que você enxerga, tá? É uma opinião, não é uma verdade absoluta, não é um conceito, né? Não é um episteme, por exemplo, não é uma epistemologia. E é bom que a gente diferencie sempre isso. Que às vezes as pessoas falam, é a verdade, essa é a verdade, eu estou falando a verdade. Não, você está falando a sua verdade. Porque a verdade ela tem multifacetas quando não se trata de falar de verdade absoluta ou de conceitos já pré-estabelecidos, né? Eu brinco com os meus pacientes, se eu mostro uma caneta para eles, eles sabem identificar por que aquilo é uma caneta e de me dizer, tem a tinta, tem a ponta da caneta, tem a tampa, enfim. E se eu mostrar para eles uma borracha, eles sabem que é uma borracha, não é uma caneta, né? E se eu afirmar que aquela borracha é uma caneta, eu tô errada. Então, porque existem conceitos de verdade. Vocês sabem o que é um cavalo, quando eu cito um cavalo, que é diferente de um unicórnio, que é diferente de uma cadeira, porque existem conceitos, na verdade. Então, isso é muito importante de lembrar, que conceitos, que é a verdade absoluta, não tem a ver com o pensamento ou doxa, a opinião que você tem a respeito de algo, né? Não importa se aquela opinião veio por experiência sua ou experiência de pessoas que passaram para você essa experiência. Então, hoje, falando da mente egóica, vamos estar sempre atento aos nossos pensamentos, né? Orai e vigiai. Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Então, eu vou dar exemplo para vocês de mentes egóicas. A gente citou ontem a tríade do ego, que é ser vítima, super-herói ou vilão, que é o tipo de pensamentos, né, que vão sendo gerados através disso, a partir desses pensamentos, a leitura emocional. Então, por exemplo, como a tríade do ego vítima, nós vamos ter dois perfis de mentes egóicas. A mente do carente, que é aquela pessoa, ai, coitadinho de mim, eu sou carente, me falta atenção, me falta amor, né? Falta que as pessoas olhem pra mim, eu quero que as pessoas gostem de mim de qualquer jeito, não aceito que as pessoas não gostem de mim. Então, esse é o carente. Ai, tá vendo? Você não é aceito, você não é querido. Então, esse seria a mente carente, né? E a partir desse pensamento, tá vendo como você não é aceito? Você gera um sentimento de rejeição muito grande, de abandono muito grande, muitas vezes de abandono nesse caso. E aí, a partir daí, você gera uma reação, que é específico daquela leitura que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo para você. Alguém não mandou mensagem no meu aniversário. E aí, aquela pessoa é muito especial para mim, mas às vezes ela esqueceu. E ela só esqueceu. Mas, porém, na minha leitura da mente egóica, eu penso, poxa vida, ela realmente não tá nem aí para mim, não gosta de mim, coisa desse tipo. E a partir daí, a gente trabalha a mente egóica nesse perfil. Aí tem o coitado, que é coitado de mim, ó céus, ó mar, só acontece comigo, toda vez acontece isso comigo, isso é uma mente egóica também. Ai, porque sempre comigo, poxa, o mundo, né, só acontece comigo. Ai, acontece porque Deus quis que fosse assim comigo, que é assim que a vida sempre acontece comigo, ninguém me defende, então é o coitado. Esses dois papéis, tanto carente e coitado, são do ego, posição tríade vítima. Depois a gente tem o super-herói, que é aquele prestativo, que faz tudo por todo mundo, que se acaba para poder fazer o bem pro próximo, que entrega sopa à noite na rua, porque quer ajudar o próximo, porque faz vaquinha para ajudar os outros, né? Junta dinheiro, recolhe dinheiro para ajudar todo mundo. E entendam bem que isso, se for da essência, não é um problema, mas se é do ego, machuca, porque o que ele busca é o reconhecimento. Então,
O super-herói pode ser o prestativo ou o perfeito, aquele que nunca erra, que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe toda a verdade sempre, que tá sempre com a razão. Esses são as mentes egóicas de super-herói. E aí, como exemplo dessas mentes, você vai ter: você conhece tudo, você é muito honesto, você é muito íntegro, as pessoas não são íntegras como você, né? Olha como eu sou o exemplo, olha como eu sou bom, olha como eu faço bem para os outros e coisas desse tipo. E aí a gente tem a mente da tríade vilão, que é o gerador de conflito, uma das mentes egóicas, e o segundo é o coronel. O gerador de conflito é aquele que gosta de causar, que é onde tem uma opção de causar uma polêmica, lá está esse ser, essa mente egóica vilã, colocando em ação todo o seu conteúdo, né? E porque ele quer mesmo chamar atenção por causar, por ser mal, por ser tirano, por eu ser o vilão, eu sou aquela pessoa que gosta de ser indesejada, vamos dizer assim. E também o coronel, que é aquele que se impõe as suas vontades e não costuma questionar se as pessoas estão felizes ou tristes, desde que a vontade dele seja realizada. Então, eu estou no controle, eu mando, eu faço. E essas são mentes egóicas. Perfil de gerador de conflito é: vai lá, você deixa de ser bobo, causa lá, né? Tira um sarro da pessoa, faz ela passar por uma situação. É meio que um espírito de vingança. E o coronel eu estou no controle e eu mando. Então, eu não vou deixar que você fale assim comigo, não vou deixar que você faça assim comigo. Eu estou no controle de tudo. Então, entendam, gente, que tudo que acontece com a realidade externa não são realidades, mas são visões da realidade, né? Não são conceitos, e sim reflexos. E essas leituras, essas mentes egóicas, elas trabalham de acordo com as vivências que você teve ou que disseram a você, né? Se a sua mãe dizia que homem não presta, vai ser natural que a sua mente vilã venha como gerador de conflito, tá vendo? Sua mãe bem que disse que homem não presta, para poder refletir nas ações aquilo que a sua mãe falou, seu pai falou, né? Gente de dinheiro não presta, gente rica só quer saber de se aproveitar dos outros, né? E coisas nesse perfil. Então, essas crenças são geradas, são os arquivos das nossas mentes egóicas. E eu te convido hoje a fazer essa reflexão. Vivi, mas como enfraquecer essas mentes? O exercício de presença, ele é muito importante para enfraquecer. Seja onde for, você tem que parar e fazer-se presente no determinado momento em que você sentir elas falando. E elas se enfraquecem quando você silencia. Então, você está conversando com alguém, falando alguma coisa que você vê que, puxa, que besteira que eu estou falando, ou sentindo que a mente está falando com você, você para e silencia você. Escuta o que ela está te dizendo, mas não se envolve, não questiona, deixa só ela falar e observa. Como uma criança que faz birra e você não tem ação perante ela. Estar percebendo o momento presente, saindo do piloto automático, respirando, sentindo o corpo, né? Sente o pé, sente as mãos, toca as suas próprias mãos, toca os pés, sente as pontas dos dedos e coisas assim, vai fazer com que você esteja no momento presente e saia do piloto automático, te dando então, a partir daí, o poder de decisão de ressignificar suas ações, reconhecer coisas que atrapalham você de movimento no dia a dia e a partir daí tomar decisões mais sábias com relação ao que você verdadeiramente tem interesse na vida, né? Interesse como vivência, como experiência humana. Então, essa é a minha dica de hoje sobre as mentes egóicas. Me conte se fez sentido para você, ok? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã no áudio 3.